Fora da Caixa, o seu podcast de entrevistas aqui do campus da Faculdade Adventista do Paraná. Eu sou Johanna Lima e toda semana a gente recebe aqui um convidado especial. E hoje eu tenho a honra de entrevistar ele, Rodrigo, que é do Comúnio. Mas, para além disso, mais de 30 anos de carreira, pai, esposo, São Paulino, não, corintiano. Por favor. A gente teve uma conversa prévia que eu não poderia perder essa oportunidade. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Agradeço demais por estar aqui com você, Johanna, participando desse podcast, poder compartilhar um pouquinho com vocês, né? Da Que minha legal. História, um pouquinho de experiência de vida. Seja bem-vindo. E além de corintiano, primeiramente brasileiro, viu? Olha, a gente vai chegar nesse assunto. Mas vamos lá, se você está assistindo Fora da Caixa pela primeira vez, aqui é um programa onde a gente tem a ideia e o objetivo de fazer perguntas que são diferentes do que normalmente os nossos convidados costumam responder dentro do seu nicho. Geralmente o Rodrigo é questionado sobre a música, mas hoje a gente quer conhecer ele um pouquinho a mais. E vamos começar pelo futebol. Já percebi que é uma paixão. Conta um pouco pra gente sobre a sua relação com o futebol. Como começou essa memória afetiva? Foi lá na infância? Conta um pouco pra gente. Bom, começou na infância, é o esporte que eu acredito que a maioria das crianças praticam, né? E antigamente mais ainda, porque hoje em dia não se pode mais tanto ficar na rua, mas antigamente a gente ficava mais na rua, né? E aí jogava bola na rua muito, aí beleza. Aí depois eu comecei a ir para as quadras e eu sempre fui muito pequenininho. E assim, meus amigos me zoavam muito, falavam assim, o anão, o tampinha, o não sei o quê. Não, mas isso para mim nunca... Fazia parte ali do parte da contexto. época, né, inclusive. E a gente sempre levou tudo na brincadeira. Então, aí minha mãe falou assim, vou levar você no médico. Aí me levou ao médico, aí a médica falou assim, ele gosta de esporte? Gosta. O quê? Futebol. Aí ela falou... Fala para ele jogar muito futebol que vai ajudar ele a desenvolver. Que legal. Assim, não me ajudou muito, não. Continuo baixinho, mas começou aí. E aí, sempre envolvido, sempre joguei bola. Sempre... Nota de curiosidade. Coloca aqui nos comentários qual é a altura do Rodrigo. Até o final do podcast ele vai revelar, tá bom? Deixa aqui você ligado. Mas, Rodrigo, que história legal. E olha, eu formulei aqui uma pergunta, porque eu havia pesquisado antes, você gostava muito de futebol. Essa pergunta não é à toa, né? Não. Nada é por acaso aqui no Fora da Caixa. Eu formulei uma pergunta que eu faço questão de ler ela na íntegra, porque eu quero sua opinião sincera sobre isso. Tá bom. Religião e futebol. Tem algo em comum? Você acha que a fé pode influenciar a maneira como a nova geração encara a vida, assim como a paixão pelo futebol muda a identidade do torcedor? Olha lá, eu conheço pessoas que são torcedores fanáticos, eu posso dizer. E são pessoas que, assim, muitas vezes não têm nem condições de ter coisas boas, assim, dentro de casa. Mas a pessoa é tão fanática que ela tá sempre no estádio, gasta dinheiro com isso e acaba, assim, usando bastante parte do tempo, né? Porque tem deslocamento, tudo isso. E, assim, as pessoas fazem tudo pelo time. E, assim, eu vejo que para essas pessoas isso é como se fosse um Deus, digamos assim. E a fé, o que é com Deus, nosso Deus, eu acho que se nós fôssemos assim, poderíamos ser torcedores, assim como são dos nossos times. Do nosso Deus, do nosso Jesus, porque a gente podia se dedicar mais, né? Assim como essas pessoas se dedicam, eu acho que a gente poderia também se dedicar mais e colocar Deus como, digamos assim, o centro do que a gente torce, do que a gente acredita para dar certo. É um papo bem longo, digamos assim, para explicar, mas eu acho que eu admiro como que eles gostam, né? E eles são muito certinhos e seguem certinho o que o time pede, o que pede como torcedor, sabe as músicas, sabe, né, cantar tudo bonitinho. E a gente, como cristão, acho que a gente poderia também se dedicar assim como eles dedicam, né? Óbvio que uma coisa não tem nada a ver com a outra, porém, eu acho que trazendo para a pergunta que você fez, a gente poderia se dedicar meio que igual, assim, saber as músicas da igreja, procurar acompanhar o que acontece na igreja, né? De maneira minuciosa. Assim, de maneira minuciosa, quem são os novos pregadores, quem são os novos cantores, né? Porque, assim, a galera quem foi sabe... escalado para a nova igreja. Isso que eu quero dizer, porque tem pessoas que, assim, eles sabem certinho quem que entrou no time, quem que vai sair, quantos anos tem, se tem família ou não. O que cada um faz ali. Exatamente, fora também do futebol, acompanha, né, nas redes sociais. Então, a gente pode ser mais inteirado
no aspecto que a gente vive, que é no aspecto de servir a Deus, de estar envolvido na igreja. Assim, então, eu acho que é mais ou menos por aí. Nossa, muito interessante. Em resumo, torcer não tem problema, desde que isso não ocupe o centro do seu coração. Nunca. E da mesma forma que às vezes as pessoas se empenham tanto nessas questões, fica aí a reflexão, né? Por que não se engajar tanto ou mais nas questões que envolvem o espiritual? Sim. Se a gente quer saber qual é o papel estratégico na linha de frente de cada um ali na escalação de futebol, vamos agora também ali nos revestirmos com a Bíblia e vermos o nosso papel estratégico. Eu queria até falar assim, porque teve uma fase que eu era meio que, não digo revoltado, mas era um pouco decepcionado, assim, com a igreja. Né? Eu era meio decepcionado. Viveu uma fase. Viver essa fase. Por quê? Porque eu olhava as coisas da igreja, a liderança, ou pessoas que, assim, liderança independente, tá? De ser presidente ou de ser um diácono. Olhava para essas pessoas e eu não entendia que, assim, são seres humanos e, na minha cabeça, tinha que ser perfeito, né? Então, o que acontece? Aí eu tinha meio que uma trava, assim, meio que não era revolta, mas uma tristeza. Aquela questão quando você era jovem, né? Tipo, isso, uma decepção. E o que acontece? Depois que o tempo passou e você vai crescendo, e depois que eu procurei me envolver mais com pessoas que estão na liderança, para saber o tempo que elas usam para fazer e tudo, que se dedicam, eu comecei a entender que o meu sentimento era totalmente injusto. Porque, assim, são pessoas que estão na luta, estão na caminhada, fazendo tudo pela igreja e são falhos e vão errar em algum momento, pode perder a cabeça, falar alguma coisa que você não estava pronto para ouvir, só que, assim, são pessoas que estão fazendo a obra de Deus. E quando eu me envolvi, eu fiquei muito mais torcedor da igreja. Que legal. É verdade, eu fiquei muito mais... Eu torço para que as coisas deem certo. Se eu estou no evento, eu quero que tudo dê certo. Se eu converso com um pastor ou com qualquer pessoa que chamou o comúnio para cantar, o que me chamou também para cantar, porque eu canto evangelismo, né? Faço solo. Então, eu torço para que tudo dê certo. Eu contribuo. E o meu olhar hoje, ele é um olhar, tipo, positivo sobre tudo que está acontecendo. Eu quero eu tô ali para servir. Eu quero que a pessoa tenha ali uma pessoa para somar, um amigo, né, uma ajuda, não um cantor simplesmente. Ele veio aqui, cantou, cumpriu a agenda, não. Eu tô aqui para somar. Se é para participar que nem hoje do podcast, vamos lá. Se é para distribuir um livro, vamos lá. Se é para dar um abraço, que nem isso. A gente está aqui na FADBA, desculpa, na FAP, Tá tudo bem, é tudo da rede, tá tudo certo. A gente está aqui na FAP, que mudou, né? A gente está aqui na FAP e o que acontece? A gente já cantou e a gente tem uma visita para fazer. E, assim, eu tenho que comer, mas isso não é, para quem tem um ministério, para quem está envolvido na obra, isso não é a prioridade. Olha que interessante você falou. Quando você era jovem, que você não estava tão envolvido, o seu olhar era mais crítico, e você achava que as pessoas tinham que serem perfeitas. Você falou, não, eu vou vestir a camisa desse time. Isso. Que é o time de Jesus. É isso aí. Eu vou me envolver nessa obra. E eu, além de contribuir, eu vou ser um torcedor e eu entendo que as pessoas estão na caminhada. Outra reflexão aqui para você. Gente, estamos nesse podcast, várias reflexões, estou aqui também refletindo. E para você, jovem universitário que está nos assistindo, você tem se envolvido na obra de Deus? Você tem sido torcedor das coisas que a igreja tem proporcionado, que o campus tem proporcionado. Você me deixa aqui uma grande lição, Rodrigo. Se envolva, torça, tenha empatia, são seres humanos como você. É isso aí. E eu vejo muita maturidade na sua fala. Eu vejo um processo, né? Isso são anos, né? Então, explica um pouco pra gente como essa maturidade veio, né? Como você buscou esse olhar, esse conhecimento. Você é uma pessoa que gosta de estudar, de buscar novos conhecimentos, o que me dá a impressão que sim. Olha só, eu não gostava de ler de forma nenhuma, porque eu não gostava mesmo. Eu lia pouco. Aí veio a pandemia. Olha só. Na pandemia, eu tive o privilégio de, enquanto assim, muitas pessoas estavam se afastando de Deus, eu tive o privilégio de chegar pertinho de Deus. E não foi por graças a Deus, não foi por desgraça, foi por escolha. Eu estava ali, todo mundo em casa, sem ter o que fazer, digamos assim. Eu peguei e comecei a ler. Eu comecei a ler muito, ler. E eu fui ler a Bíblia, primeiramente. Depois fui ler alguns livros relacionados à igreja. Aí fui ler um pouco também sobre comportamento. Fui ler um pouco sobre temperamento.
Então, assim, hoje eu busco conhecimento. Eu ainda não sou, assim, aquele leitor, nossa, que nem eu tenho uma sobrinha que a vida dela é ler. Tá todo mundo ali conversando num churrasco e ela daqui a pouco se retira e está com o livro dela na mão. E eu admiro isso, mas hoje eu também tiro tempo para a leitura. A leitura ensina muito. A leitura, ela traz para a gente uma mente muito mais ampla, né? Porque são pessoas que já viveram experiências, pessoas que estudaram o que estão falando. Então, isso ensina muito a gente. E a gente tem que estar disposto a aprender, tem que estar de mente aberta. Então, eu aprendi muito na pandemia e pós-pandemia, né? Já são 3 anos, né? Pós-pandemia, 21, né? Que acabou. E, assim, eu tenho procurado manter esse relacionamento com a leitura e me ensina muito. E vídeos, né? Você tem muitos aí... Hoje a gama aqui, ó, na palma da mão. Isso aí. Vídeos muito bons de pessoas que estão dispostas a ensinar e tá de graça. Muito bom. Nossa, olha, Rodrigo, quantos ensinamentos, quanto aprendizado nesse tempo que a gente está aqui. Mas, olha aqui, ó, ela tá aqui. A pergunta secreta da caixa. Bora lá. Gente, ele não viu, de verdade, ele não viu, ele não sabe qual a pergunta que tá aqui, não falei previamente. Mas antes de você sortear a pergunta, eu prometi que ele ia falar a altura dele. Bom, minha altura é 1,64. Olha aí, gente, maior que eu, tá? Eu tenho 1,57 e tá tudo bem, tá tudo bem. Tudo certo. A nossa grandeza, que bom, não está, né, expressa apenas a nossa altura física, né? Não, esses dias a minha esposa estava até me zoando, porque eu estava conversando com ela, assim, a gente bate muito papo, né? Aí ela pegou e estava contando para os amigos que eu estava assim do lado dela na cama, assim, deitado, e falei, meu amor, no céu eu vou ser alto. Muito bom. Muito bom. Olha, eu vou confessar aqui, né? Eu tenho uma vontade, que é cantar, gente. Péssima, péssima. Eu canto péssimo. Cada um com seu dom, né, Rodrigo? Mas você se comunica muito bem. Ai, obrigada, obrigada. Porque cada um com seu dom, cada um no seu quadrado. Mas eu acredito fielmente na promessa de Jesus que todos vão louvar ele no céu. Amém. E meu momento vai chegar. Até lá, gente, a gente vai ouvindo comúnio. Então, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo as redes sociais do Rodrigo, do Comúnio. Eles têm tanto conteúdo legal, vídeos lá maravilhosos. Então, siga ele nas redes sociais, se inscreva no canal do YouTube. Com certeza, você vai se conectar ainda mais com Deus através das canções que eles cantam. É verdade. Ok? E se quiser ver conteúdo de comunicação, aí fica aqui no YouTube da FAP. É isso aí. Mas vamos lá, então. Rodrigo, chegou o momento. Pode sortear. Me entregue. Será? Vai ser tranquila, vai ser tranquila. Eu acho, né? Não sei o que a Juliana da produção colocou aqui. Mas vamos lá. Olha só, muito legal. Rodrigo, a crítica. Você acredita que ela é uma ferramenta de mudança? Ela ajuda ou atrapalha a caminhada? Com amor, ela sempre vai ajudar. Porque ela vira um conselho, né? Se você chega para conversar com uma pessoa que você gosta dela e se ela te dá abertura para você falar alguma coisa para ela, por exemplo, a pessoa está ali, de repente, sendo desatenta com os filhos, por exemplo. E se você tem abertura, se ela te dá abertura e você chegar e falar para ela, você poderia talvez soltar um pouquinho o celular e, seu filho, eu tô olhando aqui, pelo jeito ele tá querendo um pouquinho de atenção, né? Mas isso precisa de muito cuidado e amor, porque a questão da crítica é quando você quer mudar a visão de uma pessoa sem ter nenhum cuidado com ela, sem ter nenhum tipo de relacionamento com ela, e você chega e fala duramente às vezes, ou você fala até de boa, mas a pessoa não está de coração aberto para ouvir. Então, essa é a minha visão sobre uma crítica que, na verdade, é um conselho. Eu vejo como conselho. E outra coisa que eu entendo que eu já falei, vou repetir. Quem está disposto a aprender, ele vai tirar sempre uma boa lição do que falam para ele, né? Talvez você pode até não entender muito bem na hora, mas se você está disposto a aprender, você vai depois refletir no que você ouviu e você depois vai falar assim, bom, é verdade que fulano falou, o ciclano. E outra coisa, se você tiver humildade, depois você ainda vai agradecer pelo que foi falado para você. Então eu vejo a crítica dessa forma, né? Eu vejo sempre como conselho e assim, eu coloquei uma coisa na minha vida, eu tenho como fazer do limão uma limonada. É isso que eu entendi.
tirar sempre coisas boas de situações ruins. Às vezes tem gente que é extremamente, digamos assim, grossa, ou tem gente que fala coisas que não tem nada a ver, mas assim, você releva, tem uma postura ali, depois você pensa e tira uma boa lição daquela situação, de como fazer ou de como não fazer. Então é isso. E você vive bem com isso porque você para de ter atrito na sua vida com pessoas. Essa é a minha visão. Excelente. Quando você falava, eu refleti aqui o seguinte: você tem que saber a sua identidade, quem é você. Por exemplo, você fala assim, Rodrigo, você não canta bem. Isso não é verdade. E primeiro você tem que saber quem está falando. E Johanna falando que eu não canto bem, Johanna não sabe nem o que é nota, nem o que é naipe. Então, mas ter humildade, né? Obrigada e tal, mas não absorver. Agora, se fala assim, olha, uma pessoa é um pai que é um exemplo. E você fala, olha, o caso que você deu o exemplo. Olha, atenção. Nossa, eu vou escutar, vou refletir. A família dele é uma família saudável, é um exemplo. Então, tenha humildade em aprender, em ouvir, em escutar. Saiba quem você é. Isso é muito importante em Jesus. Muito, muito. Saiba quem você é em Jesus e quem está falando a crítica para você. Mas eu concordo muito com o que você falou. Eu acho que é por esse caminho mesmo. Olha só, a gente tem que colocar... você falou de quem você é e a quem você serve. Jesus, ele é o Senhor. E se você prestar atenção na palavra Senhor, né? Senhor é uma autoridade, né? Senhor é algo... Você pode colocar também como alguém muito experiente, mais velho. Mas Senhor como se fosse um príncipe mesmo. Então, o que acontece? Se você colocar Jesus como Senhor da sua vida, você começa a ter outra visão do que acontece em sua volta. E você começa a ter outras reações. Na pandemia, eu fui para o relacionamento com Deus, com Jesus. Eu sou apaixonado por Jesus. Assim, o que Jesus fez aqui, o exemplo que ele deixou e como ele tratava as pessoas. Eu sou um ser humano intenso. Eu sou, digamos assim, quem me conhece mesmo na intimidade sabe que eu sou um Pedro. Eu tenho um sangue muito quente, assim. Do 8 a 80. Eu sou explosivo. Só que depois que eu comecei a me relacionar mais com Jesus, é impressionante o tanto que eu oro, sempre pedindo para Deus me dar discernimento e ajudar eu sempre me sair nas situações. Isso me ajudou demais. Então, assim, quando você coloca Jesus como Senhor da sua vida, ele vai te ajudar a se sair nas situações e você começa a olhar por outro ângulo. O ângulo que Jesus olhava, ninguém entendeu. Ninguém entendeu. Jesus perdoar, Jesus lidar com mulher que na época não podia nem falar, mulher, e não tinha valor nenhum. Jesus lidou com as crianças que também não tinha valor. Na época, Jesus foi curar pessoas que, aos olhos de todos, elas estavam ali naquela condição por ser pecadoras, então elas não eram nem dignas de ninguém nem chegar perto delas. E Jesus era esse ser humano que lidava com situações que as pessoas não queriam lidar. Jesus quebrou paradigmas. E a gente está aqui nessa terra para quebrar paradigmas espirituais e pessoais. Porque quando você aprende a lidar com as pessoas, você naturalmente você cresce, não tem como. Com situações você cresce. Assim, não é fácil. Nunca foi fácil, para mim não é fácil, mas hoje eu sou muito feliz e realizado com o que Jesus tem feito na minha vida. E óbvio, além de Jesus, você tem que também querer mudar e buscar conhecimento, porque isso ajuda muito nas suas reações. Excelente! Rodrigo, fechamos com chave de ouro. É isso mesmo, gente. O tempo passou voando. E olha, foi de boa, vai, falar a verdade. Muito de boa. Eu tava aqui, né, assustado. Vou contar pra vocês 5 minutos antes deles, Johanna, o que é que você vai me perguntar aí? Mas deu tudo certo, essas são as reações dos convidados. Rodrigo, muito obrigada por abrir o seu coração, por partilhar parte da sua jornada, do seu conhecimento, dos seus ensinamentos. Eu aprendi muito com você hoje. Que Deus continue te abençoando. Se você quiser deixar um recado especial pra galera que tá em casa, você tem mais 1 minuto pra fazer isso. Bom, busque relacionamento com quem vai te ensinar de verdade, na essência. Um professor ele vai te ensinar, um psicólogo ele vai te ajudar emocionalmente, e assim, eu nunca descarto isso, mas tenha relacionamento com quem realmente tem algo a te ensinar sobre tudo na vida, que é Jesus, que é Deus. Leia a Bíblia e procure aprender com as situações, evolua. Faça isso porque vai ser a melhor coisa para você, né? Que nem para eu cantar, eu preciso
ensaiar, eu preciso aprender técnicas e você, para lidar com a vida, também não é diferente. Você tem que entender o universo que você vive e buscar forças do maior, porque ele dá discernimento e sabedoria para todos nós. Excelente. Maravilha. Olha, eu fico por aqui. A gente se vê no próximo Fora da Caixa. Tchau e até lá. Valeu.